Bom dia, bem-vindos todos a esse nosso primeiro encontro de formação. Eu sou o seminarista José Nazareno, do Seminário Maior de Teologia da Diocese de Castanhal. Faço parte da Comissão do Meio Ambiente da Diocese, coordenada pelo Padre Renato Regaroli, e também da Pastoral do Meio Ambiente da Diocese. Vamos começar com a oração inicial, agradecendo sempre ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de fazer um pouco mais pelos nossos irmãos e irmãs, da forma como Ele nos solicita. E lembramos que vivemos o tempo, né, da criação. Esse tempo da criação começou no dia 1º de setembro e se estende até o dia 4 de outubro. E hoje, especificamente hoje, é o dia da Amazônia. Então, nada mais interessante do que começar a formação no dia da Amazônia, né, com o documento da Laudato Si, né, importantíssimo, e essa missão que todos nós somos chamados a participar. Então, nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Também pedimos a sabedoria do Divino Espírito Santo para que nos ilumine, para que nos conduza, para que assim possamos ter um frutuoso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora todos juntos, quem tiver a Laudato Si, na página 194, podemos acompanhar a oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estás conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Que assim seja. Muito obrigado, querido Nazareno. Paz e bem, bom dia a todos e a todas. Vocês me veem e me ouvem bem? Sim, sim. Maravilha. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta manhã do tempo da criação, dia da Amazônia.
ocasião tão bela, tão única para que a gente comece este caminho de graça, este caminho cairótico que vamos trilhar nesta primeira fase de formação dos agentes da Pastoral do Meio Ambiente. Muito bem. Para que a gente não fale entre estranhos, é bom que a gente se apresente brevemente. Diga, sou Maria da paróquia tal. Bom dia. Então, de forma breve assim, cada um pode se apresentar. Espontaneamente, peço que abram o áudio, falem, desliguem o áudio e assim até chegar todo mundo. Pode ser? Bom dia, sou Eliton, da paróquia de São Sebastião, Igarapé-Açu. Não entendeu? Não. Já tá, fala aqui. Edselma, aqui da paróquia de São Vicente Ferrer, de Inhangapi. Selma, da paróquia de São Vicente Ferrer, de Inhangapi. Olá, bom dia. Me chamo Sebastião. Sou da paróquia de Santana, APU Castanhal. Olá, bom dia. Deus abençoe a todos. Eu sou da paróquia de Santana, APU Castanhal. Meu nome é Arilma. Diácono João Braga, paróquia Santa Terezinha. Bom dia a todos. Possamos ter um bom encontro. Bem-vindo, Diácono. Bom dia, me chamo Williams Faro, sou da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Capanema. Bem-vindo, Williams. Bom dia, sou Ivana, da paróquia Catedral Castanhal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Ivana. Bom dia, sou o Padre Renato, da paróquia lá de Santa Ana, e estou na coordenação. Muito bem. Eu sou Lisboa, da comunidade São João Batista, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, Lisboa. Bem-vindo. Bom dia. Me chamo Patrícia Monteiro, sou da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Capanema. Bem-vinda. Bom dia, eu sou a Ellen, da paróquia de Santana, da APU. Bem-vinda, Ellen. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É Wilson e Elizabeth, aqui do Superlife Castanhal. Bem-vindos. Obrigado. Bom dia, sou a Olívia Cristiane, do APU, paróquia de Santana. Muito bem, queridos e queridas. Aqueles que não conseguiram, depois podem, no final, dar uma palavrinha também, dizendo estou aqui, e aí eu anoto o ok aqui do lado do nome. A gente vai apresentar aqui a palavra de Dom Carlos. Dom Carlos não pôde estar agora presente, porque está com os diáconos em retiro, mas, querendo muito falar a cada um de nós, enviou uma mensagem. Ouçamos o nosso pastor. Gente querida que ama a casa comum e que cuida da terra. Querido Padre Renato, queridos amigos e irmãos que começam agora este tempo de formação em vista de um dia ser ministros que cuidam da casa comum. A minha saudação, ao meu abraço, vocês são gente querida ao coração do Bispo e eu fico muito contente ao ver que, enfim, também depois de todo este tempo de pandemia, vocês começam este caminho de formação, estudando a Laudato Si, procurando entrar dentro desta nova perspectiva, que é cuidar da casa comum. É bonito ver que este caminho de formação começa exatamente nesta primeira semana de setembro, uma semana especial,
Aliás, todo o mês de setembro até o dia 4 de outubro é um tempo de graça, porque o Papa Francisco, em 2015, ele criou o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Nesta terça-feira passada, celebramos o 6º Dia Mundial de Oração. Então, que bom começar esta caminhada dentro deste contexto, iluminados pela palavra do Papa Francisco. O discurso que ele fez, a mensagem que ele enviou na terça-feira, certamente vai iluminar também a vossa caminhada e este trabalho de formação. Eu quero desejar perseverança, alegria e entusiasmo naquilo que fazem, para que vocês também possam motivar as vossas comunidades para esta conversão ecológica tão indispensável nos nossos dias. Somos chamados a recordar a vocação primordial da criação. Ser e prosperar como comunidade de amor. Nós existimos apenas graças às relações com Deus Criador, com os irmãos e irmãs, enquanto membros de uma família comum e com todas as criaturas que habitam na mesma casa que nós. Tudo está relacionado, diz o Papa Francisco, na Laudato Si. E todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à Mãe Terra. Temos necessidade constante de nos lembrar que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Sendo que nós quebramos os laços que nos uniam ao Criador, aos outros seres humanos e ao resto da criação, nós precisamos sarar estas relações danificadas, que são essenciais para o sustentáculo de nós mesmos e de toda a trama da vida através da reconciliação. Não é possível viver em harmonia com a criação sem estar em paz com o Criador, fonte e origem de todas as coisas. Somos convidados a pensar novamente nos outros, especialmente nos pobres e nos mais vulneráveis, chamados a ver de novo o plano primordial e amoroso de Deus para a criação como uma herança comum, um banquete que deve ser partilhado com todos os irmãos e irmãs em espírito de convivialidade. Não numa competição desatinada, mas numa comunhão jubilosa, onde nos apoiamos e protegemos mutuamente. Precisamos de voltar a ouvir a terra. Hoje, a voz da criação incita-nos, alarmada, a regressar ao lugar certo da ordem natural, lembrando-nos que somos parte, não patrões, diz o Papa Francisco, da rede interligada da vida. A desintegração da biodiversidade, o aumento vertiginoso de catástrofes climáticas, o impacto desproporcionado que tem a pandemia atual sobre os mais pobres e frágeis, são sinais de alarme
perante a avidez desenfreada do consumo. De modo particular, durante este tempo da criação, precisamos ouvir o pulsar da criação. A terra, ao fomos tirados, é lugar de oração e meditação. Então, diz o Papa Francisco, despertemos o sentido ético e contemplativo que Deus colocou em nós. A capacidade de contemplar e nos maravilharmos é algo que podemos aprender especialmente dos irmãos e irmãs indígenas, que vivem em harmonia com a terra e as suas variadas formas de vida. Hoje, diz o Papa Francisco, nossos estilos de vida forçam o planeta para além dos seus limites. A procura contínua de crescimento e o ciclo incessante da produção e do consumo estão a extenuar o ambiente. As florestas dissipam-se, o solo torna-se erosivo, os campos desaparecem, os desertos avançam, os mares tornam-se ácidos e as tempestades intensificam-se. A criação geme. Precisamos de encontrar estilos de vida ecos e sustentáveis que restituem à terra o repouso que lhe cabe, vias de subsistência suficientes para todos, sem destruir os ecossistemas que nos sustentam. De algum modo, a pandemia atual levou-nos a redescobrir estilos de vida mais simples e sustentáveis. A crise deu, em certo sentido, a possibilidade de desenvolver novas maneiras de viver. Foi possível constatar como a Terra consegue recuperar se a deixarmos descansar. O ar tornou-se mais puro, as águas mais transparentes, as espécies animais voltaram para muitos lugares onde tinham desaparecido. A pandemia, diz o Papa Francisco, levou-nos a uma encruzilhada. E devemos aproveitar este momento decisivo para acabar com atividades e objetivos supérfluos e destrutivos e cultivar valores, vínculos e projetos criadores. Devemos também examinar os hábitos no uso da energia, no consumo, nos transportes e na alimentação. Devemos retirar das nossas economias aspectos não essenciais e nocivos e criar modalidades vantajosas de comércio, produção e transporte dos bens. Precisamos restaurar a harmonia primordial da criação e curar relações humanas comprometidas. Restabelecer relações sociais equitativas, restituindo a cada um a sua liberdade e os bens próprios, perdoando, neste caso é questão dos países mais ricos, perdoando as dívidas dos países mais pobres. Precisamos restaurar a terra, restabelecer o equilíbrio climático, vista a urgência em que nos encontramos. Estamos a ficar sem tempo, como nos lembram os nossos filhos e os jovens. Tem-se de fazer todo o possível para manter o aumento da temperatura média global abaixo do limite de 1,5 graus centígrados. Ultrapassar tal limite revelar-se-á catastrófico, sobretudo para as comunidades mais pobres em todo o mundo. O restabelecimento da biodiversidade é igualmente crucial no contexto de uma extinção de espécies e uma degradação dos ecossistemas sem precedentes. É preciso proteger as comunidades indígenas
de empresas, particularmente multinacionais, e com a extração perniciosa de combustíveis fósseis, minerais, madeira e produtos agroindustriais, fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que lhes dão o capital. Esta conduta das empresas representa um novo tipo de colonização, diz o Papa, que explora vergonhosamente comunidades e países mais pobres a braços com uma busca desesperada de desenvolvimento econômico. É necessário consolidar as legislações nacionais e internacionais para que regulamentem as atividades das empresas extrativas e garantam o acesso à justiça aos prejudicados. Somos testemunhas do modo como o Espírito Santo está inspirando por todo lado indivíduos e comunidades a unirem-se para reconstruir a casa comum e defender os mais vulneráveis. Assistimos ao surgimento gradual de uma grande mobilização de pessoas que, partindo de baixo e das periferias, se estão empenhando generosamente em prol da proteção da terra e dos pobres. É uma alegria ver tantos jovens e comunidades, especialmente indígenas, na linha de frente para dar resposta à crise ecológica. Apelam por um jubileu da terra e um novo começo, cientes de que as coisas podem mudar. Que este ano de aniversário da Laudato Si inspire numerosas iniciativas a nível local e global em prol do cuidado da casa comum e dos pobres. Leve a planos operacionais de longo prazo para chegar a haver uma ecologia integral nas famílias, paróquias, nas escolas, cuidados da saúde, empresas, fazendas agrícolas e em muitas outras áreas. Alegremo-nos, porque o Criador, no seu amor, sustenta os nossos humildes esforços em prol da terra. Esta é também a casa de Deus, onde a sua palavra se fez carne e veio habitar conosco. O lugar que a efusão do Espírito Santo renova sem cessar. Então, enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Deus acompanhe esta bela caminhada, derrame o seu Espírito sobre vocês todos, sobre os que vão conduzir os encontros de formação e sobre vocês que vão participar. E que desta formação venha uma mudança de mentalidade, de um estilo de vida para as nossas comunidades, para o nosso povo. Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, ouvimos o nosso bispo com suas belas palavras encorajadoras para o nosso trabalho e agora, dando continuidade, eu convido o padre Renato Soregaroli, que é pároco da paróquia de Santana, em Castanhal, e também coordenador diocesano da Pastoral do Meio Ambiente, para dar a sua palavra conosco. Bem-vindo, padre Renato. Bom dia. Bem-vindos, queridos, a fazer parte desta nova grande família diocesana dos agentes da pastoral, que vão cuidar da casa comum e ajudar nossos irmãos a fazer isso. Essa casa comum que é a criação, aquilo que estamos meditando neste mês, é até o dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis. Essa criação que é um presente de Deus, Ele nos colocou dentro desse presente para que cuidemos e
fizéssemos evoluir para o bem nosso, de todos os seus filhos, de todos os nossos irmãos. Nossa terra, nossa mãe terra, como gosta de chamá-la Papa Francisco, está ferida, está quebrada. Em muitos lugares está se estragando, está abusada. Nos deixa triste tudo isso e com vontade de fazer nossa parte para socorrer a nossa terra. Gostaria de colocar uma imagem. Não sei se para vocês aconteceu de cair um objeto frágil, que foi um presente, que você gostava muito, e quebrar. Uma procura juntar os cacos, pegar uma cola, ver de ajeitar e restaurar. Acho que perante essas feridas da nossa mãe terra, nós temos que trabalhar nesse sentido. Juntar os cacos e restaurar a nossa mãe terra. Mas também a nossa missão não é somente recuperar e restaurar, mas é preservar, para que seja um bem para nós e para todas as gerações futuras. Como dizia o nosso bispo, não? Ao final teremos que mudar nossos estilos de vida e educar nossos irmãos a fazer o mesmo. Gostaria de lembrar, como já fez Nazareno no começo, deste contexto de mês da oração pela criação, hoje, que é o dia de Amazônia. Que bom nos colocar em tudo isso e pensar em Deus. Eu gosto, às vezes, de imaginar. Imagina Deus quando criou o universo. Quando uma faz uma coisa importante, que de verdade coloca o melhor de si mesmo, faz sonhando. Deus criou o universo com um grande sonho. Um sonho que entregou ao ser humano, para que o cuidasse, para que o desenvolvesse. E do jeito que está agora, esse presente de Deus e o sonho de Deus, nós nos queremos colocar dentro do sonho de Deus. Jesus veio restaurar esse sonho, veio salvar a humanidade em onde estiver perdida, e assim também a Mãe Terra. Nos colocando dentro desse sonho de Deus, gostaria de partilhar com vocês alguns sonhos que eu tenho sobre a nossa pastoral do meio ambiente. Sonho uma pastoral do meio ambiente em todas as paróquias da nossa diocese e que estejam a serviço da Igreja, do Reino de Deus, para uma vida mais plena. Somos chamados a essa conversão ecológica integral, que renove, como dizia Dom Carlos, as relações com o nosso Criador, com nossos irmãos, com a nossa natureza. Gosto de sonhar uma pastoral do meio ambiente que está interligada com todas as outras pastorais, se enriquecendo delas e enriquecendo uma dimensão do meio ambiente, o trabalho de todas as nossas outras pastorais. Sonho nossas paróquias, seus territórios, em onde podemos contemplar os nossos garapés e rios, mas com muita água. Tem muitos garapés, estão secando. Precisam, gritam, chamam para nós restaurá-los. Restaurar sua casa poluída, invadida de tantas coisas.
renovar suas nascentes. Imagino que através dos nossos cuidados de agentes de pastoral do meio ambiente, futuros ministros do meio ambiente, possamos multiplicar mutirões de pessoas, como já aconteceu, está acontecendo em Angapi, que reservem um dia de vez em quando para juntos ir restaurá-los. É importante quando essas atividades, essas ações acontecem juntos, porque isso melhora também a relação, não somente com a natureza, mas a relação entre nós. Cuidar da nossa água tão necessária. Cuidar que não aconteça como já aconteceu em outros países. Sonho com nossos campos verdejantes de matas e florestas, com pessoas que cuidem que não aconteçam desmatamentos, queimações. Gosto de pensar em grupos de agentes de pastoral que juntem sementes nas nossas matas e encanterem dentro de um viveiro e vão plantando, reflorestando, para voltar a ter aquela biodiversidade tão necessária para a nossa vida, para a nossa saúde. Sonho nossas cidades, nossos bairros, nossas agrovilas, com espaços com sombra, com árvores, com flores bonitas, que trazem tanta alegria, espaços que dêem lugar a praças, onde as pessoas e os vizinhos podem se encontrar, onde essas pessoas possam, assistindo as crianças que brincam, entrelaçando relações entre elas. Agrovilas que, através das praças, voltam a se encontrarem, a reconstruir o tecido de relações que muitas vezes o tempo que se torna pouco pelo trabalho, por outras coisas, não estão permitindo ou tirando a nós. Sonho que cada família possa ter uma pequena horta. Eu estou encantado, gosto de ter uma pequena horta, onde um pode tirar fruta, verduras para a própria cozinha, a própria casa, ver a natureza nascer, se desenvolver. Sonho comunidades rurais que apoiem a agricultura familiar, comprando nas suas feiras os produtos que são muito mais gostosos e sadios que os produtos que compramos com facilidade nos supermercados. Sonho municípios, cidades e agrovilas que cuidem de diminuir o lixo, de juntar que é plástico, vidro, papel, reciclável. Sonho uma pastoral que eduque o ambiente, que ajude os catadores de onde tiver, ou que possam introduzir iniciativas nesse estilo. Estou pensando neste momento a Igarapiaçu, com sua moeda verde, que promovem pessoas que juntam coisas e vão entregar, vender, com essa moeda, comprar nos negócios da cidade. Quantas iniciativas poderíamos compartilhar entre nós, contagiando do bem, contagiando sonhos que transformem nossa realidade e nossa vida. Sonho agentes de pastoral que promovam dentro da família pequenos composters para aproveitar do lixo orgânico e transformá-lo em adubo para suas flores, suas plantinhas. Sonho pessoas que dentro do seu território saibam mapear
nas próprias regiões, quais são os produtos principais que podem se tornar processados ocasião de emprego novo. Sonho com as nossas escolas que eduquem crianças e jovens através deles, suas famílias, a preservar nosso ambiente, de cuidar para emitir menos carbono no ar e alimentar menos o efeito estufa, diminuir, por lo menos, transformar assim nosso clima. Pessoas que promovem e encaminham formas de energias alternativas, com painéis solares ou outras formas. Sonho uma pastoral do meio ambiente que ofereça nas nossas paróquias para educadores sustentáveis, para aprender princípios básicos da educação do meio ambiente, colocar, partilhar e encontrar subsídios, ouvir experiências, partilhar experiências dentro da própria paróquia, uma paróquia que se torna aberta ao território, a servir o território, que pode abrir, e nesse sentido também, espaços de ecumenismo, escolas que saibam incentivar concursos de desenhos, pinturas, outras coisas a benefício da natureza, animando nossos jovens e pessoas, moradores, a pensar, a sonhar, a desejar, a apresentar espaços bonitos, onde ainda a natureza está preservada. Sonho com uma economia nova, aquele que falava Dom Carlos, a economia de Francisco, como gosta de se falar. Outro jeito de evoluir, transformar, crescer de maneira sustentável e solidária. Sonho pastorais ambientais que ajudem nossas prefeituras a fazer sair do papel muitos planos que eles têm lá, sobre o esgoto, sobre os espaços dentro dos bairros, para florestação, para praças, para tantas coisas. Sonho um mundo de irmãos que promovam outros estilos de vida, como nos falava Dom Carlos, reduzindo esse consumismo desenfreado e se apaixonando por tudo que é preservação, promoção e cuidado do meio ambiente. Não podemos sair desta pandemia do mesmo jeito que entramos. Às vezes pensamos isso. Essa pandemia tem que ter nos ensinado muitas coisas. Entre outras, nos ensinou a voltar ao essencial. Nos ensinou a sobriedade. Nos ensinou a fraternidade na solidariedade. Com estes sonhos, acho que temos muito para frente, para poder fazer. Temos muito para frente, para encaminhar, para partilhar o que já está acontecendo nas nossas paróquias, nos nossos territórios, na nossa comunidade, para incentivar-nos uns aos outros e a fazer acontecer o que o sonho também de Papa Francisco de cuidar da casa comum, de restaurar esta casa comum, de dar uma revirada, um jeito novo, uma conversão integral, para que possamos gozar mais nas relações nossas, tanto com Deus, tanto com os irmãos, tanto como a natureza. Boa caminhada a todos. Que belas palavras as do Padre Renato. Um sonho. Sonhar
O Papa Francisco, na querida Amazônia, exortação que ele escreve depois do grande sínodo do ano passado, fala dos seus sonhos. Sonhar. Disse um grande bispo falecido agora em agosto, Dom Pedro Casaldáliga, bem-aventurados aqueles que sonham o sonho de Deus. E que a gente, como disse Padre Renato, dentro do sonho de Deus, possa sonhar o seu próprio sonho. E a gente canta assim: eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Obrigado, Padre Renato. Muito bem, dando continuidade à nossa programação, agora, enfim, eu me apresento, o menino que está falando desde o início aqui. Eu sou Victor Paiva, irmão leigo franciscano da Ordem Franciscana Secular e sirvo a Diocese de Castanhal na Secretaria Diocesana de Pastoral. Vou explicar agora, e é bom tomar nota disso, de como vai funcionar o nosso caminho formativo dos agentes e futuros ministros do cuidado da casa comum. É bom tomar nota, tá? A Diocese vem desde o pré-sínodo, desde antes do sínodo, com a Carta Pastoral de 2019, onde Dom Carlos institui o Ministério do Cuidado da Casa Comum, pensando na pastoral do meio ambiente. Então, o sínodo, ele deu um gás, ele deu uma força. Mas esse movimento, ele se deve, antes de tudo, ao pré-sínodo, às consequências da Laudato Si, especialmente a experiência da paróquia de Inhangapi, onde Padre Renato foi pároco, onde está aqui a equipe bonita que está assistindo ali, os 4. Né? E essa experiência bonita do multirão, que se expandiu e se tornou um exemplo para toda a diocese. Então, a partir desta experiência da paróquia de Inhangapi, daquilo que inspira a Laudato Si, de todo o movimento pré-sinodal que desembocou na grande assembleia em outubro do ano passado em Roma, nós temos o sonho, para usar as palavras do Padre Renato, de uma pastoral do meio ambiente. Então, no início desse ano, já no pós-sínodo, nós, como diocese, constituímos 2 órgãos, 2 organismos que vão ajudar a diocese e as paróquias a justamente trabalhar esta dimensão tão urgente da fé cristã. Primeiro, uma comissão diocesana do meio ambiente. Nessa comissão nós temos gente da agricultura familiar, agrônomos, professores universitários, temos veterinários, temos educadores do campo, temos antropólogos, temos economistas, justamente uma equipe técnica, uma equipe profissional para pensar alternativas e potencialidades possíveis na ação da pastoral do meio ambiente. Paralela a esta comissão diocesana do meio ambiente, foi criada uma coordenação provisória da pastoral do meio ambiente diocesana. A Comissão Diocesana de Meio Ambiente, aquela técnica, oferece os critérios necessários para a ação da pastoral do meio ambiente. Está diretamente em auxílio e em relação com a coordenação provisória. Coordenação provisória por quê? Porque o ideal é que, fomentando as lideranças e os agentes nas paróquias, cada forania da diocese, a diocese é dividida em 6 foranias, 6 sub-regiões, cada uma dessas sub-regiões, foranias, quando tiverem a maturidade necessária, ofereçam um
para compor, uma pessoa para compor esta coordenação diocesana. Aí sim, uma coordenação eleita, que se troca a cada triênio, quadriênio, não sei, mas até chegar lá, para esse trabalho inicial da pastoral, foi constituída uma coordenação provisória, tá? Que tem por responsável o padre Renato, que a gente já acabou de conhecer, padre Renato, atualmente pároco em Santana, que tem ainda outros membros. Nazareno, diga oi para você aparecer aí. Vou apresentar agora os membros da coordenação provisória. Nazareno diz oi. Oi, estão me vendo? Estou aqui. Não fugi, não. Muito bem, maravilha. Nazareno também faz parte. Selma, Inhangapi, diga oi. Oi. Olá. Selma. Muito bem. Selma também faz parte dessa coordenação provisória. Elildo, já que estamos aí. Olá, tudo bom? Beleza, também o Elildo. Ivana. Olá, aqui. Bom dia, estamos aqui. Maravilha. Eliton. Olá, bom dia a todos. Falando de Igarapé-Açu. Ninguém te vê, por quê? Tá só a tua fotinha aí. Agora tu tá aí. Olá, bom dia. Elton de Igarapé-Açu. Maravilha. Eu acho que não esqueci de ninguém. E eu, da Secretaria Pastoral Diocesana. Vitor. Então, estamos aí na coordenação provisória, articulando esta caminhada inicial. Esta caminhada inicial, basicamente, é formativa. E essa formação foi dividida em 3 fases. Primeira fase é a fase básica. É a base de todo o processo formativo, a fase que nós iniciamos hoje, que vai até o final de outubro e que se dará por videoconferência devido às circunstâncias. Esta primeira fase, ela vai se dedicar a aprofundar aquele documento que é a constituição do nosso trabalho pastoral. A encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Laudato Si, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum. Nós vamos aprofundar, mergulhar, saborear nesta encíclica. E esta encíclica vai ser capítulo a capítulo explanada. Hoje nós vamos ver rapidamente a introdução, pinceladinhas. No próximo sábado, com o professor Mário Tito Almeida, que é filósofo, economista, teólogo, vai ajudar a gente a olhar a realidade no primeiro capítulo da Laudato Si, que é o que está acontecendo com a nossa casa. Sábado que vem. No outro sábado, nós vamos conversar sobre o capítulo 2, o Evangelho da Criação, que vai ser assessorado para nós pelo padre Érico Alves, que é pároco lá da paróquia de Santo Antônio, no Tauá, da nossa diocese. O capítulo 3, no outro sábado, será trabalhado, o capítulo 3, que tem por título A Raiz Humana da Crise Ecológica, será trabalhado conosco pelo professor Nazareno, seminarista, também da coordenação provisória, que já se mostrou aí para nós e fez a bela prece inicial. O capítulo 4, Uma Ecologia Integral, será lhes apresentado por mim. O capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação, lá em outubro já
será apresentado pela Ivana, também da coordenação provisória que vocês conheceram agora. E o último capítulo, no final de outubro, Educação e Espiritualidade Ecológicas, serão nos apresentados pelo padre Renato Soregaroli. Então, este é o caminho da primeira fase formativa, a fase embrionária, a fase essencial, a fase da Laudato Si. Apenas depois desta primeira fase é que nós podemos passar a uma segunda. Sonhamos com a possibilidade de ser presencial. Vamos ver. Esta segunda fase será uma fase mais ligada à praxis, mais ligada à prática. Outros profissionais daquela Comissão Diocesana de Meio Ambiente vão trabalhar conosco as questões práticas da ação pastoral do meio ambiente. A última fase de formação é uma fase específica. É uma fase que é direcionada àqueles que, dentre nós que agora fazemos esta formação, se identificarem com o ministério instituído do cuidado da casa comum. Nem todos os agentes da pastoral do meio ambiente serão ministros do cuidado da casa comum. Né? Então, aqueles que sentirem que a vocação é uma disponibilidade de existência para servir de uma forma mais profunda a comunidade, como ministro. Então, a terceira fase de formação é a fase específica dos ministros do cuidado da casa comum. Não haverá uma fase, não se fará a fase específica sem ter passado pelas duas iniciais antes. Uma complementa a outra. E haverá, claro, as formações permanentes, sempre, quando necessárias, para todos os agentes. Esse é basicamente o nosso caminho formativo. Vamos então agora a uma breve introdução, bem pincelada. É uma visão de drone sobre a introdução da Laudato Si. Como já falei há pouco apresentando os assessores, a Laudato Si é composta de 6 capítulos, mais esta introdução que agora lhes mostro. Primeiro capítulo, o que está acontecendo com a nossa casa? O primeiro capítulo é um ver, é dedicado a uma análise, a um olhar à realidade. O segundo capítulo, o Evangelho da Criação, quer iluminar aquilo que a gente viu. Então, ver, iluminar, no segundo capítulo, com a Bíblia, com o magistério, com a luz da fé, aquilo que nós estamos contemplando na realidade. Primeiro capítulo, o que está acontecendo, ver. Segundo capítulo, o Evangelho da Criação, iluminar a luz da fé. Capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica. Então, a igreja entende como nós, o nosso comportamento, a nossa forma de vida neste planeta tem gerado uma crise e esta crise, uma crise séria, uma crise real. Nós estamos completando esse ano 5 anos que o Papa escreveu a Laudato Si. 5 anos que ele gritou o grito dos pobres e o grito da terra à beira de um colapso. E nos 5 anos da Laudato Si, nós vivenciamos e experimentamos esta pandemia catastrófica. Então, o grito profético de Francisco na Laudato Si torna-se palpável diante do cenário que nós estamos vivenciando. O quarto capítulo fala de uma ecologia integral. Então, à luz do que nós já vimos, iluminamos com a fé e julgamos a partir das nossas convicções, nós agora fazemos uma proposta. Não é interesse do Papa apenas dizer o que não está bom, mas também dar luzes, apresentar caminhos. E ele propõe uma ecologia integral. E a gente vai conhecer bem. Capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação concretas, ações concretas. E no capítulo 6, educação e espiritualidade ecológicas. O Papa Francisco gosta de concluir sempre seus documentos com um capítulo sobre espiritualidade. Né? Então, quando ele fala que o processo que gera a crise que nós estamos vivenciando é um processo cultural e educacional,
ele dá uma resposta a essa provocação que ele mesmo faz no capítulo 6 sobre educação e espiritualidade ecológicas. Tá bom? Então, algumas características da Laudato Si. Primeira novidade do tema. É a primeira vez que a Igreja, o magistério pontifício, desculpe, escreve uma encíclica especificamente sobre a ecologia. No caso, sobre o cuidado da casa comum. Então, há uma grande novidade no tema da Laudato Si. Outra novidade que precisa ser salientada é a novidade da linguagem. O Papa Francisco fala na Laudato Si não com a linguagem igrejeira, expressão popular, não com a linguagem igrejeira de igreja, mas com a linguagem humana, com a linguagem utilizada pela ciência, pelas culturas, pelos diversos saberes. Então, a Laudato Si foi uma encíclica dialogada. Ele vai beber da espiritualidade francisclariana, a espiritualidade de Francisco e Clara de Assis, de 800 anos atrás. Ele vai também consultar o que há de mais avançado nos paradigmas científicos, humano-científicos atuais, e vai trazer tudo isso numa linguagem muito simples, muito palpável, muito compreensível para a Laudato Si. Uma linguagem dirigida não apenas a quem é de dentro da igreja, mas a toda a humanidade. Por isso, uma linguagem mais aberta, mais acessível, mais abrangente do que a linguagem das encíclicas, como a gente é acostumado. Outra característica é que a Laudato Si faz parte da doutrina social da Igreja. O Papa Francisco deixa isso muito claro, daqui a pouco a gente vai ver, como ela é um documento constitutivo, ou seja, faz parte do grande leque, do conjunto dos documentos onde a Igreja se pronuncia sobre as relações sociais. Então, a Laudato Si faz parte da doutrina social da Igreja. E os estudiosos da doutrina social dizem que a Laudato Si foi um grande ápice da doutrina social da Igreja. Então, a doutrina social da Igreja que ela vem se materializando magisterialmente desde o final do século XIX, com a Rerum Novarum de Leão XIII, vem se maturando durante todo o século passado, chega a um ápice, ou seja, uma visão integral, abrangente na Laudato Si. Leão XIII, quando escreve a Rerum Novarum, que é considerada a primeira encíclica social da Igreja nos tempos recentes, ele fala sobre a questão operária da época. Agora, na Laudato Si, Papa Francisco envolve todas as relações sociais, as relações culturais, as relações naturais, as relações ecológicas integrais da pessoa humana. Então, houve todo um caminho durante os vários magistérios dos papas no século passado que desemboca na Laudato Si de Francisco. Outra característica é que ela, como já disse, é destinada a todas as pessoas da Terra, não apenas aos católicos, mas é um documento destinado a todas as pessoas da Terra, que vem sendo estudado nestes 5 anos por grandes universidades, por grandes centros de pesquisa, trabalhada na ONU e etc. Porque de documentos de fronteira sobre a questão ecológica, a Laudato Si ocupa um lugar muito especial. E começa assim a introdução. Laudato Si mi Signore. Louvado sejas, meu Senhor. Neste gracioso cântico, São Francisco de Assis recorda-nos, diz o Papa, que a nossa casa comum se pode comparar, ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe em seus braços. São Francisco canta assim: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe
terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Então, louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra. Pela nossa irmã, a Mãe Terra. Podemos compará-la, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Esta irmã-mãe, a Terra, clama contra o mal que lhe provocamos, diz o Papa Francisco, no número 2, por causa do nosso uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela, na terra, colocou. E o Papa brada ainda no número 2 do documento: nós nos esquecemos de que nós mesmos somos terra. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. Nós não somos, lembrava Dom Carlos as palavras do Papa, patrões da terra. Nós não estamos sobre ela, nós somos ela. Lembro do discurso científico, da palavra daquele astronauta que, na década de 60, aqueles astronautas foram à Lua, olharam a Terra de longe e disseram: aqui tudo é terra, daqui tudo é terra. Toda a humanidade, tudo, a gente só vê a terra. Então, tudo está interligado. Fazemos parte de um todo maior que nós e que nos envolve. Nós nos esquecemos, diz o Papa, que nós mesmos somos terra, que o nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. E qual é o objetivo, então, dessa encíclica que já começa dizendo que nós nos esquecemos que somos terra e já começa nos apresentando o paradigma de Francisco de Assis? Nessa encíclica, diz o Papa, eu pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. Ele quer, na Laudato Si, dialogar com todos, sem fronteiras, a respeito do cuidado da casa comum, acerca da casa comum, como está o nosso planeta. Olha o Papa Francisco regando aí, até a batina dele tá verde. Que legal. E aí ele vai fazer um resgate do magistério recente da Igreja. Tá? Todo o magistério do Vaticano II até agora, ele faz esse resgate. Né? E ele diz que nesse mundo nada nos é indiferente. Primeiro, o Papa São João XXIII, que foi o Papa que abriu o Concílio Vaticano II, ele diz que quando o Papa João XXIII escreve a encíclica Pacem Terris, que é uma encíclica sobre a paz social, ele escreve a todo o mundo católico, mas também a todas as pessoas de boa vontade. São João XXIII não escreve a encíclica Pacem Terris apenas aos católicos, mas a todas as pessoas de boa vontade. E aí o Papa Francisco diz: agora, à vista da deterioração global do ambiente, eu quero me dirigir a cada pessoa que habita neste planeta. Porque a deteriorização do planeta, a destruição do planeta, não diz respeito só a quem é católico, mas a todos os seres humanos. Por isso ele quer se dirigir a cada pessoa que habita neste planeta. E aí temos Paulo VI, aqui quando eu fiz o slide era beato, mas hoje já é santo, tá? Me perdoe. São Paulo VI, brechiano, lá da terra do padre Renato, foi o Papa que encerrou o concílio. Ele disse que, por motivo de uma exploração inconsiderada na natureza, o ser humano começa a correr o risco de destruir esta natureza e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. Porque quando destrói a natureza, está destruindo a si mesmo. Continua o Papa Paulo VI. Há necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade. Uma mudança radical. Porque todo o progresso, por mais extraordinário, se não estiver unido a um progresso social e moral, volta-se
contra o homem. Sabe quando Paulo VI disse isso? Em 1970. Que era preciso urgente uma mudança radical no comportamento da humanidade. Em 1970, fazem 50 anos. Ainda está cada vez mais urgente esta transformação. Nós estamos no vermelho, dizem os cientistas. Precisamos mudar. Não tem como continuar como está. São João Paulo II disse que o ser humano parece não se dar conta de outros significados do seu ambiente natural. Para além daqueles que servem somente para os fins de um uso do consumo imediato, parece que o ser humano não compreende que as coisas não apenas existem para servi-lo. As coisas não somente existem para servi-lo. E aí São João Paulo II convidou a uma conversão ecológica global. Olha, vem de lá esta questão da conversão ecológica. E ele disse que toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida. Por isso, a Laudato Si, está ficando ruim o áudio? Diz o Lisboa, ou é só para ele? Que às vezes vocês me escutam bem? Muito bem. Estamos escutando bem. Tá bom, acho que é a tua internet, Lisboa. Sim, Vitor, aqui estamos escutando bem. Então, toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo, diz João Paulo II, requer mudanças profundas em estilo de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem a sociedade. Então, estilo de vida, mudança na produção e no consumo e nas estruturas de poder. Nós temos uma conversão que precisa ser pessoal, precisa ser social. Lembrava para nós o Dom Carlos, lembrava para nós o Padre Renato quando falava dos sonhos para esta pastoral. Não se trata apenas de mudar a minha forma de vida, mas também de mudar a minha forma de vida. A minha forma de vida, a minha forma de me relacionar, a minha forma de consumir e também pressionar os órgãos competentes para mudar as suas formas de produzir, no caso de empresas, e de reger as estruturas políticas, no caso dos nossos governos. Bento XVI renovou o convite a eliminar as causas estruturais, disse Bento. É preciso eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial. Corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente. A degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana, disse Bento XVI. O homem não cria a si próprio. Ele é também natureza. Nosso Papa Emérito, Bispo Emérito de Roma, claramente afirma: o homem não cria a si próprio, ele é também natureza. Mas o Papa Francisco não resgata apenas o magistério recente do Concílio Vaticano II para cá. Ele também vai visitar um irmão fraterno, o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega, da Igreja Católica Oriental, Sua Santidade Bartolomeu I, com quem o Papa Francisco está aí do ladinho aqui, ó. Aqui, na figura mais atrás, é Pedro e André, os dois irmãos. O sucessor de Pedro, bispo de Roma, e o sucessor de André, Atenágoras, que aqui Paulo VI e Atenágoras, que na década de 60 se encontraram e retiraram as mútuas excomunhões. As igrejas que estavam amplamente divididas desde o século XI voltaram a se aproximar no pontificado de Paulo VI e no magistério de Atenágoras I. E hoje o sucessor de Pedro, Francisco, o sucessor de André, Bartolomeu I, dois irmãos,
voltam a dialogar de uma forma tão profunda como dialogam desde Paulo VI. E o patriarca Bartolomeu I é um grande defensor do cuidado da casa comum, um grande defensor do cuidado da casa comum. E ele diz assim: todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição para a desfiguração e destruição do ambiente. Todos, na medida em que causamos pequenos danos, somos também responsáveis. Diz ele ainda: é nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe de túnica inconsútil e insignificante da criação de Deus. Mesmo no último grão de poeira do nosso planeta, se encontram criatura e criação. E aí recita para nós de forma bela o patriarca Bartolomeu I. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra de suas florestas naturais, ou destruindo as suas zonas úmidas, quando contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Pecado não é apenas mentir, roubar, matar um homem, uma pessoa com uma arma. Também, quando violamos o sonho de Deus, quando deturpamos, destruímos este sonho, o sonho de uma casa comum, de harmonia integral, nós pecamos. São os pecados ecológicos que o Sínodo para a Amazônia tanto falou. E um grande modelo que o Papa Francisco propõe é São Francisco de Assis. Ele diz: eu acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil, de uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Nele se mostra até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres e o empenhamento na sociedade e a paz interior. Vejam bem, Francisco de Roma apresenta Francisco de Assis, ao qual ele leva e escolheu o nome, como um modelo por excelência de uma ecologia integral. Como é inseparável cuidado pela natureza, cuidado pelos pobres e de uma sociedade mais justa e, ao mesmo tempo, o cultivo de uma paz interior. Francisco de Assis é o elo. Francisco de Assis é o ícone que nos dá a ver que a ecologia integral é possível. Diz o Papa Francisco que a reação de Francisco de Assis, tá bom, isso aí já disse. Ele diz assim: tal como acontece a uma pessoa quando se enamora, quando se apaixona por outra, a reação de Francisco de Assis, sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. A pobreza e a austeridade de São Francisco, diz o Papa, não eram simplesmente um ascetismo exterior, não eram algo de externo, mas eram algo realmente radical. Francisco vivia sua pobreza e sua austeridade como uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e de domínio. Era uma renúncia. Não farei da realidade um mero objeto de uso e de domínio. Por isso, olhando para Francisco, a gente vê que o mundo, diz o Papa, é algo mais do que um problema a ser resolvido. O mundo, o planeta, é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Um mistério de glória, um mistério de louvor a Deus. Um mistério gozoso.
Por isso, para culminar, o Papa faz o apelo. Que apelo é este do Papa Francisco? O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Pois sabemos que as coisas podem mudar. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Por isso ele lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como nós estamos construindo o futuro do planeta. Precisamos de uma nova solidariedade universal. Eu digitei errado. Precisamos de uma nova solidariedade universal. Todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação. Cada um, a partir da sua cultura, experiência, iniciativa e capacidade, é capaz de colaborar, diz o Papa Francisco no número 14. Por isso ele espera que esta encíclica, que é uma encíclica do Magistério Social da Igreja, como já disse, nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que nós temos pela frente. Por isso é impossível começar este trabalho nosso sem ser pela Laudato Si. Ela é a Constituição, ela é o elo. E nela toda tem alguns eixos que o Papa Francisco trabalha. 10 eixos que vão permear todo o documento. Primeiro eixo, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Ouvir o grito da terra e dos pobres, diz Francisco. Segundo eixo que perpassa todo o documento é a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. Tudo está interligado. O terceiro eixo que perpassa é a crítica do novo paradigma, das formas de poder que derivam das tecnologias. Um quarto eixo que perpassa o documento é o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, que não apenas esta já tão batida e tão agressiva do capitalismo selvagem neoliberalista vigente. 5. O valor próprio de cada criatura também perpassa todo o documento. 6. O sentido humano da ecologia. 7. A necessidade de debates sinceros e honestos sobre a casa comum. O 8º eixo é sobre a grave responsabilidade da política internacional e local. O 9º, a cultura do descarte. E o 10º eixo que perpassa todo o documento é a proposta de um novo estilo de vida. Todos esses 10 eixos se encontram no número, no último número da introdução, que é o número 16. Parágrafo 16 do documento está lá estes 10 eixos que perpassam todo o documento. Vocês receberão, após cada módulo, portanto, cada videoconferência, um material resumido sobre aquele capítulo da Laudato Si. Então, daqui a pouco eu vou mandar para vocês a síntese da introdução, de uma forma didática. Sábado que vem vocês vão ter o primeiro capítulo. Logo depois eu envio a vocês a síntese do primeiro capítulo e assim por diante. Sempre de uma forma didática, organizadinha, porque esse material que vocês recebem depois vai servir para vocês realizarem formações também nas comunidades e paróquias de vocês. Mas isso a gente deixa mais para frente. Mas só para deixar claro, videoconferência no sábado pela manhã. Recebe o material logo depois. E no final desse material, a partir do primeiro capítulo em diante,
virão algumas questões práticas para vocês fazerem aí no local de vocês. Tá? Então, alguns exercícios concretos provocados pelo estudo daquele capítulo. Beleza? Então, nós caminhamos para o encerramento. Sábado que vem, às 9 horas, iniciaremos o estudo do primeiro capítulo com o professor Mário Tito. Vocês vão poder participar enviando perguntas, tá? ou reflexões agregadas. Quem puder comprar a Laudato Si, compre. Peça na paróquia para o grupinho de vocês paroquial que eles encomendam. Tem para vender em Castanhal? Não tem. Tem para vender em Belém, na Paulos, nas Paulinas. Então se pode comprar lá. E também lá na CNBB, que é na Barão do Triunfo ali, CNBB regional, lá vende também. Só pela manhã que está abrindo. Ou pede pela internet, pelo site das edições CNBB, a Laudato Si. Mas ela tem também digitalizada toda ela no site do Vaticano. Na cartinha que eu mandei para vocês, tem lá um link, eu posso reenviar, que está a Laudato Si completa, tá? Naquele link, no site do Vaticano. Você escreve no Google Laudato Si e vai encontrar aí na internet o site do Vaticano com a Laudato Si, tá bom? Então, não podemos nos separar nunca mais desse texto, deste documento. Consultem, leiam, visitem, comprem, tomem propriedade desse material tão belo. Aqueles que faltaram por algum motivo, partilhem, olha, foi bom, não perca. A gente está fazendo a frequênciazinha de vocês, tá bom? Sábado que vem, nós nos encontramos novamente. Meia hora antes mando o link e aí todos já sabem o procedimento para entrar. Convido o Padre Renato para fazer a prece final. A vocês, de minha parte, paz e bem e esperança, um santo dia da Amazônia. Vamos então concluir com esta oração que pegamos da Laudato Si, página na edição extra das Paulinas 195, no final. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da nossa ternura. Mostrai-nos, Pai de amor, o nosso lugar neste mundo, como instrumento do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nem um deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando. Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Nossa Senhora e Rainha da Amazônia, rogai por nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e os acompanhe sempre. Amém. Obrigado por ter estado com nós
e bom trabalho, boa caminhada. Tchau!